2 Reis, capítulo 3, verso 9. Então, o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o rei de Edom. Depois de vagarem a pé por 7 dias, já havia acabado a água para os homens e para os animais. O rei de Israel então exclamou: e agora? Será que o Senhor nos ajuntou 3 reis para nos entregar nas mãos de Moabe? Josafá, rei de Judá, Josafá, homem de Deus, Josafá, íntimo do Senhor, porém perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Ele era servo particular de Elias. É isso que o texto está querendo dizer. Ele era escudeiro, fiel escudeiro de Elias. Ele era o aprendiz mais aplicado de Elias. Ele era aquele que mais desejava o que estava sobre a vida de Elias. Ele estava ali. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Olha para alguém que está do seu lado e fala para ele assim: existem momentos que precisamos voltar atrás, porque não podemos avançar sem uma palavra de Deus. A palavra do Senhor estava com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho a ver com você? E outras versões: o que tenho eu contigo? Vá consultar os profetas de seu pai e de sua mãe. Quem era o rei de Israel? O rei de Israel era Jorão, filho de Acabe e de Jezabel. O rei de Israel, porém, insistiu: não, pois o Senhor que nos ajuntou 3 reis para nos entregarmos na mão de Moabe. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, se não fosse por conta de quem? Olha para o seu irmão, olha para ele e diga assim: por conta, mas diga com fé, por favor. Abra sua boca e diga assim: por conta da sua vida, o lugar, a sua família, onde quer que você esteja, será abençoado. Você crê nisso? Levanta a tua mão direita e diga assim: a minha vida vai transformar a vida de todos aqueles que cruzarem comigo. Diga assim: a minha estadia acaba com a sequidão. Diga assim: a minha vida abre os mares. Diga: a minha vida faz muralhas caírem. Diga: a minha vida espanta todo o mal. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, se não fosse a respeito de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para você e nem mesmo lhe daria atenção. Agora me traga um músico, me traga um adorador. Olha para alguém e fala assim: quando as coisas apertarem, diga: quando as coisas apertarem, fala para ele assim: não se desespera, adore ao Senhor. Diga: adore ao Senhor. Me traga um músico. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse:
Assim diz o Senhor: cavem muitas cisternas nesse vale, pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, os seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Olha para o seu irmão, fala para ele assim: tudo que você tem vivido de Deus, abra a boca, diga para ele assim: tudo que você tem vivido de Deus, diga assim para ele: é muito pouco. Diga assim: Deus tem. Fala: Deus tem muito mais para a sua vida. Agora olha para ele, diga assim: mas nada vem do nada. Mas vamos pensar um pouquinho nesse texto agora. Realmente as coisas parece que acontecem na nossa vida de maneira repentina. Aconteceu e a gente nem percebeu. Mas é fato que nada na nossa vida acontece do nada, de uma hora para outra. Eu e você às vezes temos a sensação de que as coisas aconteceram de repente, de que Deus fez algo de repente, de que o diabo fez algo de repente. Mas tudo na nossa vida que acontece, que nós vivemos hoje, é fruto de algo que nós já plantamos. Essa ideia de semeadura, ela é muito interessante, fácil a gente compreender em todas as instâncias, em todos os sentidos, né? Porque eu planto e eu colho, e para mim colher eu preciso ter plantado. Só que às vezes a gente não consegue encaixar isso em algumas áreas da nossa vida. Mas fato que às vezes aquilo que chegou ao extremo na sua vida hoje foi fruto de situações que foram acontecendo gradualmente. Ninguém se torna, um dependente químico da noite para o dia. Ele se torna normalmente um dependente químico, seja ele com drogas, seja ele com bebidas que também são drogas, seja eles com remédios, seja, em porcaria de internet, de pornografia, não aconteceu da noite para o dia. Você foi numa zona de controle, não é assim? Você começou a beber, você falou assim: não, eu tomo 2 latinhas de cerveja, hoje é cracudinha, tomo 2 hoje, tomo 3 amanhã, mas eu tenho um controle, eu vou até onde eu posso. Eu lembro que eu vi isso na minha vida inteira do meu pai. Meu pai bebia, eu com 12, 13 anos já comecei a beber, Mas meu pai era alguém que falava assim: eu bebo, mas não bebo a consciência. Alguém já falou isso? Se você falou, não levanta a mão não. Eu sei o que eu estou fazendo. E tinha uma Brasília velha que só Jesus na causa, e pegava aquela Brasília velha com cheio de criança dentro, e veio, já tinha tomado algumas. E aí chegava em casa, se sentia o máximo, viu como eu estava bem. E a vida é assim, Você vai até onde você tem o controle. Você sabe que você pode ir lá, tomar 2, você toma 2, aí no outro dia você já começa a ficar um pouco mais atrevido, você toma a 3ª, você toma a 4ª, e até o dia que você já não tem mais controle sobre aquilo que você achava que tinha controle, e você entrou numa dependência. Está me acompanhando? Amém ou não amém? E você entrou numa dependência. Isso acontece com a bebida, isso acontece com o carinha lá da rede social, que entra escondido e faz perfil fake no Tinder, E a esposa, coitada, está deitada dormindo, e o safado sem vergonha está lá na internet. Ele fala assim: não, só estou curtindo, não quero me envolver com ninguém não, só quero saber se eu sou bonitão e alguém quer alguma coisa comigo. Eu tenho controle da situação. E aí começa a fazer algo que não deveria fazer, e daqui a pouco está num laço. Não consegue mais sair. As coisas ruins, elas acontecem assim. O casamento que se acaba, ele não se acaba porque hoje ela chegou chateada ou aborrecida, ou estava naqueles dias. Não foi por conta disso, você sabe que ela vai apresentar esse momento, mas são coisas que você deixou de fazer, coisas que foram acontecendo gradualmente no seu casamento, na sua vida, e que foram somando, acumulando. Você perdeu o controle das suas emoções, não foi apenas por conta do episódio traumático que você teve ali, aquele choque talvez foi o derramar, ou melhor, foi a sinalização de que não tem mais nada, que você está completamente vazia.
E aí você entrou num quadro aí, né, de uma emoção negativa aguda, num quadro de depressão, num quadro de pânico, num quadro de ansiedade, mas isso foi o reflexo de muitas situações que você viveu. E você não conseguiu perceber. Antes você achava normal, antes você achava natural, e de repente você fala assim, eu tenho que ir embora daqui, como se todos os lugares do mundo fossem melhor do que o lugar que você vive, do que fosse melhor do que o lugar que Deus te colocou. E aí você começa a procurar essa máxima de que qualquer outro lugar é melhor, e quando você for para outro lugar, basta você, sabe, ter um episódio que seja parecido ou semelhante, isso tudo volta à tona. Quero fazer você entender que as coisas ruins que acontecem na sua vida, elas acontecem gradualmente. Mas as coisas boas também, elas acontecem gradualmente. As coisas boas, elas também não acontecem da noite para o dia. As coisas boas, elas também não acontecem de uma hora para outra. As coisas boas não acontecem tão simplesmente que hoje você está aqui e decidiu virar a chave da sua vida e dizer, olha, daqui para frente eu vou ser diferente. Daqui para frente eu vou me envolver no ministério, daqui para frente, sabe, eu vou participar dessa igreja, daqui para frente eu vou participar do ministério, eu vou atuar aqui, vou atuar ali, mas você tem um desafio a vencer. Você precisa ser inserido, você precisa entrar na convivência, e nós sabemos que não é fácil. Por mais que nós estejamos, sabe, prontos a estar abertos para acolher, mas nós sabemos que onde há pessoas, sempre gera uma dificuldade, barreiras, né? E você sabe que tem um grande desafio. E esse desafio faz com que você, dia após dia, faça algo, que você realize algo, que você tenha uma atitude, que você tenha um compromisso, que você busque algo para que você possa estar na igreja. Eu me lembro na minha conversão, muitos aqui talvez já ouviram isso, eu me converto e eu entendi que eu precisava fugir de um lugar, eu não podia passar naquele lugar. Porque eu encontrei Jesus, eu me apaixonei por Jesus, mas eu tinha plena consciência que se eu passasse naquele lugar, que era o lugar a vida inteira eu estive parado, eu ia ficar preso. Aí eu não podia ter na minha cabeça, dizer assim, agora eu sou o santo, poderoso, estou orando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou lendo a Bíblia, vou lá agora enfrentar o diabo. Vou nada. Corri muito dele, corri muito. E aí eu fugia, eu não passava por uma rua, não passava por um determinado lugar, eu não passava pelo centrinho lá do bairro, eu ia por uma rua, hoje está até asfaltadinha, mas antigamente não era asfaltada, de barro, passava numa ponte e ia para a igreja, ia para aquele lugar. E aí, me converto, começo a tomar essas atitudes, e eu pensei comigo, eu preciso fazer parte desse negócio aí. Se eu não estiver envolvido nisso aí, daqui a pouco eu vou estar em outro lugar. Porque sábado eu tinha lugar para ir, sexta-feira eu tinha lugar para ir, quinta-feira eu tinha lugar para ir, todos os dias eu tinha um lugar para ir. O culto lá na minha igreja era segunda, quarta e sexta, mas só Jesus na causa. Eu preciso de alguma coisa. Criaram lá, tinha um jantar de casais, de família, foi de jantar de família. Brizolão de Heliópolis, hoje o Brizolão está lindo ainda. Brizolão de Heliópolis, a irmã abençoada, aquela que te ama, que te recepciona, que te acolhe e que está doido que você fica na igreja, me botou para limpar o banheiro do CIEP, que as crianças, fizeram aquelas coisas a semana toda e ninguém limpava. Irmãos, minha filha está aqui, quem me conhece sabe, neném golfou do meu lado, já... Viajei com a minha sobrinha no carro, toda hora golfava, eu pegava um saco assim, bota na boca aí, pelo amor de Deus, não suporto. Irmãos, quando eu olhei os vasos sanitários, aquele negócio, misericórdia, entupido, ô Jeová, misericórdia, falei, Senhor, pensei comigo, é muita covardice que estão fazendo comigo, mas você acha que isso vai me tirar da igreja? Não vai me tirar, não. Enfiei um saco até aqui. Irmão, enfiava a mão assim, ó. Aí ia lá para fora, respirava. Está recebendo o Espírito Santo? Não. Irmão, não estou brincando, não. À noite eu estava lá. Falei, não vou sair. Eu fui construindo gradualmente. Pastor, onde o senhor quer chegar? Para Ramsés? Escuta o que eu vou lhe dizer. Foi de repente, foi do nada que Moisés resolveu ter coragem de enfrentar.
Porque lembra Moisés? Moisés, ele foi, ele tem um sentimento no coração, ele tem uma inconformação no coração, e ele vai ali tratar com os egípcios que estavam, né, maltratando o seu povo. Ele assassina, e você conhece a história, e ele tem que fugir. Eu imagino que Ramsés deve ter pensado agora. Do nada esse camarada resolveu ter coragem, mas não foi do nada. Ele passou 40 anos no deserto. Não foi do nada. Ele passou 40 anos no deserto. Depois de 40 anos no deserto, o que ele faz? Ele vai até a sarça. Ele se aproxima de quem? Da palavra de Deus. Ele se aproxima de Deus. Ele volta para o lugar que ele precisava. Ele volta para o lugar que ele precisava. E aí ele tem ali, ele é munido ali daquilo que ele precisava para ele poder conseguir avançar. Na cabeça do Egito, né, das autoridades do Egito, ele agora era um atrevido que resolveu se rebelar contra, mas não, ele passou 40 anos sendo treinado, se eu posso dizer assim, por um povo que não era o dele, num lugar que não era o dele, para ele fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Para o povo que estava no Egito, os hebreus que estavam no Egito, cativo, foi do nada. Mas para Deus foram 400 anos. Deus estava aguardando o tempo certo. Gerações foram 400 anos. Quantas gerações nasceram ali? Quantas gerações tiveram ali no Egito? Talvez a geração que Moisés chega, talvez não, vou corrigir, com certeza. A geração que Moisés chega para tirar é uma geração que não tinha nenhuma ideia das palavras de José. Lá atrás, quando ele, ainda governador do Egito, disse aos seus irmãos e disse ao povo em Gozém: Deus certamente vos visitará, e quando Deus vos visitar, leve os meus ossos contigo. Para eles foi, de repente, chegou alguém e mudou a vida deles. E por isso no deserto, o que eles faziam? Eles olhavam para trás e diziam: era melhor eu ter aquela vida. É melhor eu continuar lá no Egito. Mas ele não sabe que aquilo foi sonhado. Ele não sabe que aquilo foi planejado. Ele não sabe que aquilo ali estava escrito. Que era uma determinação de Deus. Agora vamos olhar para dentro desse texto para você entender um pouquinho. Quem é Jorão? Jorão é filho de Acabe e Jezabel. Acabe é filho de Jeroão. Preste atenção. Acabe casa com Jezabel. E você conhece muito bem a história. O que Acabe e Jezabel faz? Acabe e Jezabel ali coloca o culto a Baal. Estabelece um culto a outros deuses. Ele faz aquilo que era mal diante de Deus. O que a Bíblia diz que acontece com Acabe e Jezabel? Eles são mortos, eles são fulminados, são consumidos, eles são destruídos. E agora o filho Jorão começa a reinar em seu lugar. Diz as Escrituras, você vai ver mais na frente, que Jorão não era como Acabe e como Jezabel. Eles não fizeram o que Acabe e Jezabel, seus pais, fez. Diz as Escrituras que ele ainda fez aquilo que agradava o Senhor, porém não acabou com aquilo que era um problema desde o tempo do seu avô. Adoração a Deus. O seu avô construiu um bezerros para adoração, e aí, presta atenção como isso acontece. O avô constrói bezerros, o filho vem, e olha, bezerro já não é mais o suficiente, ele constrói um Deus. Você está entendendo? Como as coisas não acontecem naturalmente, como as coisas vão acontecendo gradualmente na sua vida. E nessa fase aqui que nós temos nas Escrituras, é a fase que Jorão está reinando. E aí Jorão resolve fazer uma aliança com quem? Com Josafá e com Edom, com o rei de Edom, para ir contra Moabe. Um dia ele acorda e diz: olha, Moabe vai vir contra nós. E por que Moabe vai vir contra nós? Porque Moabe resolveu não pagar mais os impostos. Moabe, tudo que produzia, os moabitas pagavam, desde o tempo de Acabe a Israel. E aí eles entenderam: olha, Acabe é morto, Jezabel é morta. Eles que eram os principais opressores, eles eram aqueles que nos intimidavam. Não tem mais por que a gente ficar pagando esse rapaz, esse moleque aí. Não vamos mais pagar. E aí
Diante disso, Jorão começa a perceber que eles começaram a ter mais autonomia, buscar mais autonomia. Então Jorão faz uma aliança com Josafá. Josafá, rei de Judá. E diz a Bíblia que ele caminha por 7 dias. Por 7 dias o exército caminha por onde? Se você voltar aos versículos anteriores, você vai ver que Josafá pergunta para Jorão, rei de Israel, por onde nós vamos? Que caminho nós vamos tomar para enfrentar essa batalha? Para pegar o rei de Moabe, né? Massa, o rei de Moabe, desprevenido. Como? Que caminho nós vamos tomar? E aí, o que Jorão diz? Jorão diz assim, olha, nós vamos pelo deserto de Edom. E ele caminha 7 dias pelo deserto. Depois de 7 dias no deserto, caminhando 7 dias no deserto, 7 dias no deserto, eles percebem que está acabando a água, não tem mais água para eles, os seus soldados, os seus guerreiros, os seus homens de batalha, e não tinha mais água para os seus animais. E eles já estavam no deserto. Como um exército que vai enfrentar um outro exército, busca uma estratégia de ir para o deserto com o seu povo, sem ter feito um cálculo mais apropriado. É claro que eles fizeram. Eles eram peritos em batalhas. Então eles fizeram um cálculo de quanto de água era necessário. Mas sabe aquelas coisas que você calcula gastar X, você gasta Y, X, Y, Z? Que você pensava que você teria uma despesa, você tem outra muito maior. E eles são surpreendidos no deserto. Porém, nada aconteceu do nada. Foram 7 dias caminhando. Eu imagino que no primeiro dia, ensolarado de sequidão, eles já deviam ter percebido que o povo estava consumindo mais água do que eles haviam pensado, do que eles haviam planejado. E depois de passar 7 dias no deserto, depois de passar 7 dias nesse lugar difícil, depois de passar 7 dias no lugar de sequidão, depois de passar 7 dias no lugar de morte, eles perceberam que eles precisavam de algo que não era para ter no meio deles. Pastor, por que não era para ter? Deixa eu te dizer uma coisa. Profetas não seguiam tropas. Profetas não andavam com tropas. Profetas não estavam no meio de tropas que estavam saindo para a batalha. O que o profeta ia fazer na batalha? Aí você vai dizer, pastor, mas a arca não ia adiante, não. A arca ia adiante com os levitas carregando, né, ali na frente. Mas profetas não estavam naquele lugar. Então não era para Eliseu estar naquele lugar, mas Eliseu estava. E aí alguém disse para ele assim, não dá para continuar. E quem foi esse alguém? Esse alguém, o que me impressiona nesse texto, é que esse alguém não foi Josafá que deveria saber para onde ele deveria buscar auxílio. Porque eu e você sabemos aonde nós devemos buscar auxílio. Eu e você conhecemos o Deus que nós servimos, ou deveríamos conhecer o Deus que nós servimos. Mas quem vai buscar auxílio, quem dispara, é o rei de Israel. Quem diz, olha, tem alguma coisa errada. Não dá para a gente continuar, mas ele faz isso talvez não da melhor maneira possível. Ele diz assim, olha, foi Deus que nos trouxe aqui para nos entregar. E quando o profeta diz assim para ele, eu não quero falar contigo, ele diz assim, não venha com essa. Eu estou aqui porque o seu Deus quer nos entregar, eu quero que você fale comigo. Ele é insistente. E quantos crentes, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, que desistem no primeiro momento. Quantas pessoas que entram nesse lugar de sequidão, que às vezes imaginam, né, que tem acontecido de maneira repentina, né, de maneira de surpresa, que não aconteceram, e não corre para Deus para buscar Deus. Esse camarada, filho de pais que não conheciam a Deus, que não tinham temor a Deus, disse, nós precisamos de alguma coisa. Aí Josafá lá do outro lado diz assim, claro que nós precisamos de alguma coisa. Nós não podemos mais andar, nós não podemos mais sair, nós não podemos mais nos mover, sem que antes haja uma palavra da parte de Deus. A pergunta para você é, você está esperando chegar o tempo mais difícil para você ir atrás de Deus, ou você está indo atrás dele quando as coisas começam a sair do controle?
Presta atenção. O que acontece? Passaram 7 dias. Não foi da noite para o dia que esse sentimento foi crescendo no coração do rei de Israel. Não foi da noite para o dia que esse sentimento foi crescendo no coração de Josafá. Mas Josafá esperou até o momento de escassez. O momento que alguém disse para ele: ó rei, não temos mais água. Você está esperando alguém chegar na sua casa e dizer: ei, acabou tudo, acabou o casamento, olha, acabou o amor, eu estou indo embora. Você está esperando alguém chegar para você e dizer: não tem mais como você fazer nada, para você tomar uma atitude de procurar Deus? Mas o lindo desse texto, irmãos, porque ele revela o coração de Deus. Ele mostra para mim e para você que não importa o quanto você demore a procurar, mas quando você procura, você vai achar, porque Ele está indo ao teu encontro e vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história. E você entendeu isso? Ele corre, e quando ele corre, o que acontece? Alguém diz assim: tem um profeta. Sabe quem botou Eliseu lá? Foi Deus. Deus colocou Eliseu naquele lugar, e Eliseu declara para o rei de Israel a razão pela qual Deus ia mudar o quadro. Eu quero te dizer uma coisa: as situações mais difíceis que você esteja enfrentando na sua vida, elas só vão permanecer se você não entender a autoridade que está sobre você. Há algo sobre a sua vida que pode mudar o quadro que está ao seu lado. Há algo sobre a sua vida que pode mudar o quadro das pessoas que estão bem do seu lado. Há algo na sua vida que pode transformar a escassez em abundância. E às vezes nós ficamos procurando para onde nós vamos. Para onde nós vamos? Eu imagino que Eliseu deveria, por dentro dizer para Josafá: ei, Josafá, você não sabe que é só invocar o nome do seu Senhor e que Ele vai mudar o quadro? Porque precisa alguém sinalizar para você que existe algo errado na sua vida, para você tomar uma atitude de voltar atrás e ir atrás do lugar ou da pessoa que você sabe que pode resolver o seu problema. Você precisa hoje tomar uma decisão de voltar no primeiro lugar, nas primeiras práticas, nas primeiras obras, aonde você começou a dar passos com Ele e buscar o auxílio dEle, porque assim como Ele andou contigo até agora, Ele vai continuar andando contigo até que os mares se abram. Deus vai continuar te abençoando, mas você está demorando demais. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins vieram do nada. Todas elas foram uma construção, foram sendo construídas na sua vida. As coisas ruins e as coisas boas são construções. O rei de Israel agora se beneficia por conta de Josafá. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus. Às vezes nós estamos muito mais preocupados com aquele que vai se beneficiar por conta daquilo que vai acontecer na nossa vida. E aí a gente deixa de dar o passo que nós precisamos dar. Eu quero te dizer uma coisa: dá o passo que você vai dar, ainda que outros sejam beneficiados. Não se importe com isso, porque o rei vai trazer do nada, porque esse pode do nada fazer todas as coisas na sua vida e vai mudar a história daquele que está do seu lado e a sua história para sempre. O que acontece agora com Josafá? Josafá diz: ei, não saia mais sem uma palavra. Isso ele deveria ter feito já no início. Mas porque eu não fiz no início, eu não posso agora? O diabo vai dizer para você: porque você não fez no início, você não pode agora. Pode sim. Você jovem que está fornicando e não deveria fornicar, você pode voltar ao lugar e dizer assim: eu acabo com isso na minha vida e eu vou aguardar até o dia que eu subir ao altar e eu ter um esposo ou eu ter uma esposa de verdade, e aí sim eu volto a ter a minha vida. Você, meu irmão, minha irmã, sabe que está dentro de negócios que você sabe que não são negócios legais, que são negócios escusos, que você sabe que não é a melhor forma de você ganhar o seu dinheiro. Não é porque você acha: agora eu já estou atolado até o pescoço. Não, há tempo e há uma palavra hoje para você. Sai do lugar que você está, abandona o que você está, volta para o lugar onde você parou em Deus, e Deus vai te levar a lugares maiores. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: nada vem do nada.
Diga assim: Deus, diga Deus, vai abençoar pessoas por conta da sua vida. Fala para ele: você precisa acreditar. Agora olha que interessante. Josafá fala assim: nós não vamos sair mais sem uma palavra de Deus. A palavra está com o profeta. Ele está com a palavra de Deus. Quando alguém diz para esse: quem está aí? Quem está aí é Eliseu. Quem é Eliseu? Eliseu, o servo que deitava água nas mãos de Elias. Ele falou: esse não é qualquer um. Quem está aí não é qualquer um. Quem tem aí tem experiência em acabar, presta atenção, com deuses estranhos. Ué, pastor, mas qual a experiência de Eliseu? Não era de Elias? Ele estava ali sentado e aprendendo com Elias tudo o que ele ia fazer. Presta atenção. Aí o profeta disse para ele assim: tudo bem, mas entenda o que eu vou te falar. Não é por você, mas por ele que eu vou fazer. Aí ele dá orientações. Olha a orientação. Olha para o seu irmão, fala para assim: Deus é deliberadamente, diga deliberadamente, contraditório. Olha o que Deus faz. O profeta dá uma orientação. O profeta dá uma orientação aos reis. Que orientação o profeta dá aos reis, que tem um povo que está com eles, que caminharam 7 dias, estão cansados, estão exaustos, estão, mortos e não têm o que beber. Sabe o que o profeta diz para eles? Pega a balde que vai cair água do céu. Fala para o seu irmão: nada vem do nada. O que o profeta diz? Cavem valas. Cavem cisternas. Cavem cisternas no deserto. Tu imagina o rei de Israel ouvindo isso. Eles estão querendo acabar com a gente mesmo. Se eu tinha dúvida, agora eu tenho certeza que o Deus de Josafá está decidido a acabar conosco. Pastor, por que isso? Que loucura. Depois de 7 dias de marcha no deserto, eles não têm mais. Ele não foi pedir porque estava acabando. Ele não foi pedir porque eles estavam vendo que a reserva estava baixa. Eles foram falar e procurar auxílio de Deus. Por quê? Porque não tinha mais nada. Fala para o seu irmão: não tinha mais nada. Diga assim: não tinha mais nada. Fala para ele assim: quando não tem mais nada. Diga assim: quando não tem mais nada, procura o Deus que faz todas as coisas do nada. Você entendeu isso? Aí qual a orientação de Eliseu? Cavem cisternas, cavem poços, cavem valas, cavem no deserto, cavem, porque vocês não vão sentir nem vento, não vai aparecer uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mas vai vir água. E vai vir água da onde? Da onde? De Edom. Aonde é Edom? Aonde é Edom? O Edom é o deserto que eles marcharam 7 dias. Do lugar da sua maior aflição vai jorrar a bênção de Deus para a sua vida. Você entendeu isso? Do deserto que eles sofreram, Deus vai fazer sair água. Ninguém perguntou. Ninguém disse. Eu imagino na cabeça do rei de Israel. Josafá não. Josafá, homem de Deus, estava ali, voltou para o lugar e falou assim: eu vou seguir essa palavra. O rei de Israel, Jorão, deve ter pensado: agora que eu estou mais convicto que eles querem acabar conosco. Mandou a gente gastar as nossas poucas forças cavando cisternas no deserto. Irmão, anda lá para você ver. É seco, rochoso, seco. Agora ele mandou cavar. E agora sabe o que ele disse? Para completar a loucura, falou que a água vai vir de Edom, não vai vir do céu,
em lugar nenhum de Edom. Eu passei por Edom agora, e Edom é uma terra seca. Não importa por onde você tenha passado, você não passou sozinho. Deus estava no tempo da tua sequidão, no tempo da tua luta, no tempo da tua batalha, preparando os fluentes que iam vir na sua direção. Olha para o seu irmão, diga assim, olha no seu irmão, diga assim para ele: dos desertos, diga assim, dos desertos, dos lugares de batalhas, diga assim, dos lugares de lutas, virão a sua provisão. Tu crê nisso? Crê nisso? Olha para o seu irmão aí, põe a mão sobre o ombro do seu irmão e fala para ele assim: você não vai compreender a natureza do sucesso, assim como não pode compreender a natureza da luta. Mas diga para ele assim: mas Deus está contigo em todo tempo. Você pode aplaudir o Senhor? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes nós queremos fugir das nossas lutas. Ai, aqui está muito complicado, vou para ali. Ai, aqui essa igreja está muito chata, eu vou para lá. Ai, isso aqui está muito ruim, eu vou para cá. Ai, esse namorado é muito melequento, eu vou para o outro. Sai de uma porcaria e entra numa coisa pior. Aguarda o tempo de Deus. As suas lutas são as maneiras que Deus vai usar para te levar. Preste atenção, as suas lutas são as maneiras. É a maneira ou o modo que Deus vai usar para te levar no lugar que Ele quer que você esteja. Ele podia muito bem, sabe, na primeira visita de Moisés, resolver tudo, mas não, ele produziu ainda mais lutas no coração, sabe, de Faraó. Porque os assuntos de Deus não são resolvidos paliativamente. Os assuntos de Deus são resolvidos definitivamente. O que Deus quer fazer na sua vida não quer fazer por um momento. O que você faz nos lugares onde ninguém vê, os choros que você tem no lugar onde ninguém pode ouvir, as dores que você sente no lugar onde ninguém pode socorrer, nesse lugar Deus está cuidando de você e preparando o seu caminho. Ele não te deixou só. Ele colocou Eliseu, porque tinha Josafá. Às vezes nós vamos andando enganados, sabe, com alianças erradas que nós fazemos. Amigos que vão destruindo a nossa vida, que vão roubando. Quantos amigos dentro da igreja que roubam o teu ministério, que roubam aquilo que Deus tem para você? Quantos? E não roubam entrando no teu lugar não, porque ninguém pode ocupar o lugar que é seu, ele vai ficar vazio, mas ele enche o seu coração. Jorão encheu o coração de Josafá para ir à batalha. E o que é engraçado, né? Não foi a primeira vez que aconteceu com Josafá isso. Mais de uma vez Josafá foi levado por alguém. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Às vezes você passa por situações muito difíceis, por algumas temporadas difíceis da sua vida, por alguns caminhos de batalhas, por alguns lugares de morte, por alguns lugares de sequidão, alguns lugares de terra seca. Às vezes você enfrenta, sabe, batalhas que você não deveria enfrentar, porque você seguiu pessoas que você não deveria seguir. Você ouviu coisas que você não deveria ouvir. E você deixou de se enxergar como um vitorioso. E quando você deixa de se enxergar como um vencedor, como um vitorioso, você naturalmente começa a se enxergar como um coitado. E logo, logo, você vai se sentir fraco e seco. Como é que você se vê hoje? Você se vê assim, como você é, ou como alguém te fez enxergar? Deixa eu tornar isso mais simples. Deixa de ser bobo. Você precisa tomar uma atitude. Sai desse trabalho. Sai desse ministério. As pessoas não te valorizam. Ninguém te enxerga. Olha as coisas que estão acontecendo. Vai A, vai B, vai C, vai D, e você está aí parado.
E as coisas não acontecem na sua vida. Você é muito mais precioso do que você possa imaginar. Você tem muito mais valor do que você recebe. Você pode muito mais. Vamos, vai sozinho que você vai conquistar. Vamos, que você tem habilidade já o suficiente para enfrentar os seus gigantes, sabe? Para derrubar as suas muralhas. Vamos! Sabe o que acontece? Você sai. Só que vai chegar um momento na sua vida que você vai se sentir fraco. Por que você vai se sentir fraco? Porque você está no lugar e fazendo coisas que Deus não preparou para você. Mas entenda isso, que a boa notícia é essa. Se você voltar, eu vou voltar lá no texto, porque eu preciso ler. Se você voltar, assim como Josafá fez, e procurar a palavra do Senhor, procurar o Senhor, ainda há tempo para a sua vida. Será que não há aqui um profeta do Senhor? Será que não há uma palavra de Deus para você? Será que não há um homem de Deus para liberar uma palavra sobre a sua vida? Josafá disse: a palavra do Senhor está com ele. A palavra do Senhor está com ele. Josafá estava dizendo: chega, daqui para frente não vamos andar mais. Agora aquele exército, cansado, enfadado ao fracasso, prontamente atende a orientação do profeta. Atende a palavra de Deus. Quantas vezes Deus tem falado contigo e você tem continuado na sua jornada? Deixa eu te dizer uma coisa. O que você precisa é de Deus. O que você precisa da palavra de Deus. O que você precisa do direcionamento de Deus. Nenhuma outra coisa pode mudar a sua vida. Nenhuma outra coisa pode mudar a sua vida. Agora, tragam um músico, toque, e o Espírito do Senhor veio a Eliseu e ele libera o que Deus tinha para o povo. Será que você não está esperando ficar tarde demais e não ter mais jeito para você correr para Deus? Talvez você esteja desviado dos caminhos do Senhor. Não estou não, pastor. Tem mais gente desviada dentro da igreja do que qualquer outra coisa. Achando que é crente. O crente da conveniência, que vem os domingos à noite, ouve uma palavra e acha que pode a semana toda ficar com essa palavra. O Senhor não te chamou para isso. E você sabe muito bem disso. O Senhor te chamou para ser um homem de Deus. O Senhor te chamou para ser um atalaia. O Senhor te chamou para ser alguém diferente. Um arauto do reino de Deus. E quando digo homem, estou dizendo homem e mulher. Deus não te chamou para ficar no seu canto. Ah, pastor, mas foram muitas decepções. Não tem problema não. Se decepcionou, se frustrou, olha, que você construiu talvez esse caminho. Para de choramingar. Levanta a sua cabeça. E vá ao encontro do Senhor. Vá à procura de Deus. Vá à procura de Deus. É muito legal a gente dizer que Deus vai nos abençoar. Que Deus vai abençoar aquele que está do nosso lado por conta da nossa vida. Mas Deus não abençoa qualquer um. Deus só abençoa aqueles que o procuram. Aqueles que sabem o caminho de volta. Ah, pastor, não tenho que voltar de nada não. Minha vida está muito bem. Está tudo muito bom. Reflita. Reflita se você é quem Deus chamou para ser. Reflita se você é a pessoa que você era lá atrás, quando você tinha vários sonhos, projetos. Reflita na sua vida que tipo de vida você tem. O que Deus queria, irmãos, não era apenas trazer água para o exército. Ele disse: é pouco, isso é pouco. Eu vou entregar o rei de Moabe nas suas mãos. Eu vou entregar
o rei de Moabe nas suas mãos. Mas primeiro, cavem valas. Primeiro, cavem poços. Primeiro, faça algo. Siga a minha orientação. Ouça a minha ordenança. Talvez você precise agora abrir algumas valas, cavar alguns poços. Talvez seja você procurar alguém e pedir perdão. Talvez seja você retratar algumas coisas, corrigir outras, anular outras. Não sei. Você sabe muito melhor do que eu o que Deus está te falando. Deus está dizendo para você: olha, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida. Virão águas, mas não se engane. Sabe, não se surpreenda com essas águas. Não fiquem maravilhados com essas águas. As águas são parte da bênção que eu tenho para a sua vida. Sabe, às vezes a gente fica muito preso no que as nossas vidas vão poder desfrutar. Eu quero te dizer uma coisa, querido, em nome de Jesus, escute isso. As águas são os benefícios dessa terra. O que nós temos de melhor, meu irmão, é o nosso Moabe, que vai ser entregue nas nossas mãos. Sabe o que é? O dia que o demônio dessa terra, que o inferno definitivamente será aniquilado, e nós estaremos com ele, ao lado dele, e o veremos assim como ele é. Tem bênçãos para você agora, mas tem um lugar que eu mesmo fui preparar para você. Importa que eu vá e vos prepare um lugar. Ele foi preparar algo muito especial para você. Pastor, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos, com o povo é o que acontece conosco. Um afastamento gradual da presença de Deus. Nós vamos nos afastando. Hoje eu não venho no culto, amanhã eu não tenho no grupo de vida, depois de amanhã eu não estou na oração. Eu passo a estar num culto uma vez por semana. Daqui a pouco eu passo a escolher qual o domingo eu vou frequentar. Se eu vou vir na quinzena, na primeira quinzena, se eu vou vir na segunda quinzena. Eu venho no primeiro culto, que é o culto de ceia. Depois eu não venho no segundo domingo, eu venho no terceiro domingo. E eu começo a fazer escolhas que vão me afastando da vontade de Deus, vão me afastando da vida de Deus. O que está te afastando da intimidade de Deus? O que está levando você para fora do jardim? O que está tirando você do jardim? O que está tirando você do jardim? Uma perturbação na sua mente que diz para você que você não tem o que deveria, não recebe o valor que deveria receber, que você tem a oportunidade de coisas muito maiores e você está preso. O quê? Você está enfrentando os desertos. Ele estava a dizer que a prosperidade, ele estava a dizer que a bênção, ele estava a dizer que a bonança ainda não é tudo. Se você tem vivido coisas maravilhosas de Deus, você tem vivido, sabe, a bonança de Deus, Ele está te dizendo essa noite que não é tudo. Ele tem mais para você. Ele tem um rei de Moabe para te entregar nas suas mãos. Ele tem mais para fazer na tua vida. Não fique preso a essas pequenas coisas que os seus olhos podem ver. Existem coisas que ainda não se materializaram. Existem coisas que ainda não estão tangíveis aos seus olhos, que Ele está preparando e que Ele vai entregar nas suas mãos. É só você não parar. É só você não se afastar. É só você correr para Ele. De Edom flui água, de desertos flui água, de batalhas saem vitórias, de batalhas se levantam reis. Deus vai mudar a tua vida.
mas chega de correr. Aí eu preciso estar nesse lugar, eu preciso estar naquele lugar. Os reis baixaram a guarda e resolveram procurar o profeta. Querido, escuta isso. Filho, filha, escuta isso. Baixa a guarda e procura hoje o Espírito Santo, e Ele vai te levar ao lugar de vitória. Para você será uma surpresa, mas para ele não. Enquanto você caminhava por Edom, ele preparava para que de Edom fluísse a tua bênção. Enquanto você passava pelo lugar de tristeza, enquanto você passava pelo lugar de dor, ele estava transformando tudo aquilo que você estava vivendo em oportunidade de viver coisas grandiosas com ele. A experiência que você ganhou na terra da tua aflição vai te levar em passos largos no tempo da bonança na tua vida. Deus tem algo maior para você, mas você precisa hoje entender que não dá mais para continuar. Caioaba, não dá mais para continuar sem uma palavra de Deus. Ei, líder de ministério, não dá mais para continuar com aquilo que você pensa. Começa a buscar a Deus. Ei, pai, ei, mãe, ei, marido, não dá mais para continuar caminhando sem buscar uma palavra de Deus. Deus está aqui. 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 Deus está aqui.